Nesse vídeo eu vou te falar tudo que eu aprendi com 5 anos de bolsa de valores. Então, sem enrolação, vamos embora. Fala, meus amigos investidores, como é que vocês estão? Beleza? Aqui quem fala é o Breno, eu sou o apresentador desse canal, sejam muito bem-vindos ao Plano Hold. Gente, esse é um vídeo que eu tava querendo trazer bastante tempo, só que como eu tava aportando bastante recentemente, eu tava vendo algumas notícias, alguns vídeos que entraram como prioridade. Eu aproveitei nessa semana de realizado que eu vou parar para estudar, para depois trazer alguns outros vídeos sobre, por exemplo, o Bradesco saiu hoje, vai sair a Vale, vai ser o realizado do BB Seguridade, e vim trazer esse vídeo para vocês que por mais que vocês podem ver minha carteira e ver que tem uma valorização de 9%, uma rentabilidade de 79%, que é algo muito positivo, eu também errei bastante, tá? Não se engane com isso, porque se a gente puxar meu patrimônio desde o começo, eu comecei a investir em 2020, a gente vê que começou muito bem com a época de pandemia, então as ações caíram muito, eu aproveitei e fiz aporte, isso é um primeiro ponto, tá? Quando existe a questão de medo, cara, você tem um potencial muito grande de valorização. E não confunda uma desvalorização de cota com medo e com insegurança, né? Por exemplo, o Banco do Brasil caiu agora com problema pontual nele. Então, é uma incerteza de como a empresa vai agir. Outra coisa é um medo em que não tem fundamento, não tem muito motivo e cai por conta de uma pandemia. Como foi 2020. Então, Petrobras, com resultado muito positivo, os bancos caíram e não tinha motivo, sabe? Então, isso é um medo bom pro mercado, porque, cara, eu tinha um preço médio. Se você pegar os vídeos recentes do canal, pegar de 3, 4 meses pra cá, cara, meu preço médio de Petrobras era de R$ 13, gente. Eu tinha um yield on coast de 45% ao ano, sabe? Eu aprendi muito isso. Então, se você tem certeza, se você tem os fundamentos e existe o risco medo, cara, pode aportar que provavelmente você vai colher bons frutos. Outra coisa que eu aprendi justamente nesse período, não é porque uma ação bateu R$ 80 e agora ela tá 40 que ela vai voltar a bater 80, tá? Isso acontece e muito espelhado aqui, tá? Olha isso, como tava em prejuízo. Por quê? Cara, eu tinha Cogna, eu tinha Magazine Luiza, eu tinha Via Varejo, sabe? Se a gente pesquisar aqui, ó, olha a Cogna, eu comprei a R$ 4, comprei a 3,66, sabe? Se puxar no comecinho, cara, eu comprei a 7, vendi por 1,20, tá? Então, de novo, não é porque uma ação ela bateu tal valor e ela caiu, cara, que ela vai bater de novo, não. A Cogna, nesse período, ela tava com um prejuízo multimilionário, sabe? Era uma questão crítica da própria empresa, fundamentos. Então, pensa comigo, cara, a empresa valia 6 quando ela tava boa. Agora tá ruim, tá um. Cara, por que ela voltaria a bater 6? Entende? Ela tá com problema. Tá com problema administrativo. Então, esse é o segundo ponto. Cara, não é porque chegou a um valor que ela tem necessariamente voltar àquele patamar, tá? A gente consegue ver também que o Magazine Luiza, cara, a pandemia, Magazine Luiza bateu R$ 120, cara. Olha como tá hoje. Eu tinha Magazine Luiza também. E já fazendo outro gancho. Cara, para de pegar diquinha de influencer, tá? Um dos maiores motivos de eu criar o canal é para, de fato, ensinar as pessoas comuns como eu, que quer fazer o buy and hold, a investir. Cara, eu não tô aqui para dizer que essa ação vai subir muito, essa ação vai cair. Eu ensino a aportar. Eu mostro como que eu penso, como que eu calculo se tá justo ou não pagar na ação. Isso tudo tá aqui, ó. A planilha de preço teto. Entende? Então, cara, poxa, a Cogna tem o potencial de duplicar a cota. Por quê? Eu tô trazendo a Cogna porque é o exemplo mais claro na minha cabeça, porque ela junta todas essas coisas que eu fiz de erro em uma ação só. Uma ação que ela bateu um valor antigamente, não necessariamente vai bater hoje, correto? Uma ação que tem problemas administrativos, com uma valorização, e a outra, a dica de influencers, a dica de youtuberzinho que você gosta. Cara, por quê? Porque qual a necessidade dela crescer, sabe? Ela não tá desempenhando nada para crescer. Você está especulando. Entende a diferença? Você não está aportando com fundamento, com cálculo. Você está especulando. Cara, ela pode valorizar 2 vezes, 3 vezes. A troco de quê, sabe? E isso, cara, é outra coisa.
O tempo que a gente gasta carregando esses prejuízos em que os juros compostos da sua carteira não é ativado, não entra em ação, cara, você perde muito tempo, tá? Eu tinha cerca de R$ 4.000 no total de Cogna, eu vendi, como a gente pode ver aqui, por 1.300. Eu vim em 2024, eu carreguei ela por 4 anos. Cara, esses R$ 4.000 em 4 anos ia fazer quanto de geração de caixa? Só dividendo a gente pode ter uns 8% ao mês. 4.008% ao mês. 360, mais ou menos. 320 por mês, por ano, perdão. Cara, 320 por ano. Aí depois vai ser 8% de 4.320. Olha como a bola de neve ia acontecer. E não, eu segurei a ação. Eu demorei a ver que eu fiz besteira antigamente e realizar o prejuízo. Não carrega a ação. Esse já é outro passo que eu aprendi. Cara, se você viu que fez besteira e a ação que você comprou a R$ 4 hoje está 3, você vai esperar o quê? Vai esperar chegar a 2 para vender? A ação que eu tinha um preço médio de 3,80, eu não vendia a R$ 3. Eu sabia que tinha feito besteira. Eu já tinha visto que, cara, a Cogna não vai subir. Passaram anos e o relatório não muda, o resultado não vem nenhum, nenhum alívio de melhora, nenhum sinal. Eu vou esperar bater R$ 2 para vender? Esperar bater 1,20? Então, não necessariamente você tem que morrer com a ação, tá? Eu falo muito isso. Que, cara, ninguém é namorado, ninguém tá casado que numa ação. Cara, se você viu que fez besteira, desfaz logo essa posição, não perde tempo. Eu perdi 5 anos com a Cogna, porque eu comprei no começo de 2020. Só fui vender em dezembro de 24. Então são 5 anos, 4 anos, quase 5, que esses juros compostos iam agir e eu ia me tendo uma rentabilidade bizarra. Sem contar a valorização de cota que podia ter, né? Eu investi ao todo R$ 4.000, mas se ela valorizasse, podia chegar a 4.500, 4.600, mas com uma rentabilidade anual de 8%, dividendos, né? Então, eu acho que esse ponto que eu aprendi na pele, infelizmente eu tive que perder dinheiro para aprender isso, tá? E felizmente também, como eu aportei na pandemia que tinha muita oportunidade, olha a Itaúsa, olha a Sanepar, 47% de rentabilidade. Cara, eu tenho o Will John Coast de Sanepar, que é uma ação saneamento que as pessoas não gostam muito, paga pouco dividendo. Eu tenho o Will John Coast de bancão, cara. Eu tenho quase 10% Will John Coast. Por quê? Comecei meu aporte na pandemia. Então, muitos erros que eu fiz conseguiu ser um pouco camuflado por conta de acertos também. A Itaúsa é um deles. A Itaúsa eu tô com o Will John Coast 14%. Como eu falei no começo do vídeo, meu Will John Coast Petrobras era 45%. Eu tinha um preço médio de R$ 13, tá? Então, eu tive a sorte de errar em um período em que eu acertei também. Só que eu tenho certeza, gente, como a gente mexe com dinheiro e o nosso dinheiro suado, eu acho que um mínimo erro basta para você nunca mais refazer. Olha isso. Eu tinha cerca de 18 ativos. Cara, diminuí minha carteira. Só empresas previdenciárias, com exceção da soja, que foi mais uma marcação no mercado para mexer com a baixa da Selic, ela tende a subir, tá? Então, tanto que é muito pouco, é 1% da minha carteira só. Mas olha, empresas previdenciárias. Você não vê nenhuma empresa que ninguém conhece direito, sabe? São bancões. Poxa, commodities que você pode ver um pouco de risco, Petrobras, a Vale, gente. Saneamento, tá? CEMIG, mesma coisa, pô. Parte de energia de Minas Gerais, Energia de São Paulo. E isso é outra coisa que eu aprendi. Gente, não tente inventar. De novo, é muito mais factível que você fique feliz tendo seus 8%, seus 9% de dividendos ao ano, sem contar com a valorização da cota, do que você tentar acertar uma ação que ela vai valorizar 4 vezes. Cara, nem sempre ela vai valorizar 4 vezes. A maioria das vezes ela vai despencar. Porque ninguém é gênio da Bolsa de Valores. Não é só você que está vendo, tem pessoas que vivem disso o dia inteiro acompanhando. Aí você vai ver um vídeo de uma pessoa aleatória
que disse que empresa X tem um potencial bizarro? Faz o básico, gente. Poxa, Bradesco, Banco do Brasil, Petrobras, uma ação que eu não tenho aqui que é o Itaú. Por que você vai querer comprar um banquinho de esquina que ninguém conhece? Você pode importar no Itaú, que é o maior banco da América Latina, que é um banco que tem o ROI de 20%. Então, estude, tá? Outra coisa que, pô, fundamental que mudou meu jeito de investir. Cara, depois que você faz sua planilha de preço teto, você tem ciência do que você está aportando e você tem um racional por trás, você calculou isso. Eu lembro da época que eu comecei a aportar que era desesperador, porque eu via, vamos botar um exemplo, tá? Isa Energia. A Isa Energia tava 24,89. Eu compro agora, eu não compro, tá barato, eu espero cair mais, tem margem, ela tem potencial. Cara, depois que você cria isso aqui, você aporta com facilidade, gente. Quantas vezes eu vi Petrobras caindo, caindo, BB Seguridade, fazendo ao vivo aqui, hein? Olha a BB Seguridade. Cara, BB Seguridade bateu 36, eu comprei. Ela caiu mais um pouquinho, comprei mais um pouquinho. Bateu 35, caiu, comprei. Caiu mais um pouco, comprei. Nossa, Breno, a empresa só tá caindo e você tá comprando. Margem de segurança. Eu sabia o potencial da valorização da cota. Eu estudei. Eu sei que os fundamentos não mudaram. Então por que eu vou parar de investir? Aí caiu mais um pouco. 33, 34, comprei. 31, comprei. 31, comprei mais ainda. Fundamentos, eu estudei, eu fiz a planilha de preço teto. Então eu sei que a BB Seguridade tem um potencial de 34% de valorização, que ela vai distribuir nesse ano um dividendo de 10%. Planilha de preço teto. Eu ensino a fazer isso no canal, tá? Cara, é só dar o like, se inscreve. Eu ensino o meu jeito de investir. Não tô falando que é o mais correto, não. Mas é um jeito que eu não tenho dor de cabeça. É um jeito que eu invisto e eu vou deitar tranquilo. Não tem a insegurança de aportar, tá? E para fechar esse vídeo, também uma coisa que mudou muito e que eu acho que todas as pessoas tinham que fazer é esse controlezinho aqui com os setores. Cara, uma carteira bem balanceada. E eu não digo balanceada em questão de ativos, não, tá? Por exemplo, eu desfiz uma posição e fiz. Eu não vou nem trazer aqui como foi um acerto ou um erro meu, porque eu só mudei a premissa, tá? Então eu não vi isso como um acerto nem com erro. Só foi uma mudança de ideia que eu tive ao longo do tempo, beleza? Mas trazendo essa distribuição dos setores da sua carteira, você sabe, por exemplo, cara, eu sei hoje na minha carteira de R$ 60.000 em ações que eu preciso aumentar minha posição em energia. Eu, como um buy and holder, como uma pessoa que quer diversificar, ter uma renda passiva com segurança, eu não posso ter commodities com uma porcentagem maior que energia, você concorda? Cara, a commodity, ela está correlacionada a várias coisas. Primeiro, a commodity, ela tem uma receita baseada no preço da commodity. Segundo, ela tem uma receita correlacionada com uma moeda externa. Vamos botar o dólar, por exemplo. Ela também está correlacionada a um cenário macro externo, por exemplo, uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia, esse burburinho entre os Estados Unidos e China. Isso impacta, obviamente, por exemplo, a Vale, que o principal player que negocia com a Vale é a China. Tá entendendo? Então eu não posso, para ter uma carteira tranquila, ter uma exposição maior do que energia. Cara, energia a gente usa todo dia, todo mundo. Aqui vocês podem achar um pouco esquisito o banco, tá 40%, mas aqui o Banco do Brasil caiu muito. Eu fiz um aporte bem grande, aportei R$ 3.000 nessa queda bruxa que ela teve. E também uma valorização muito grande do Bradesco. O Bradesco, se eu não me engano, ela valorizou 20% a 30% esse ano, que era a minha maior posição, hoje é a segunda, por conta desse aporte muito grande que eu fiz no Banco do Brasil. Que era para aproveitar a oportunidade, tá? Aproveitar a oportunidade. Eu sei que ela não tem um potencial de valorização hoje, mas como é uma empresa de ponta, eu acredito que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no Bradesco. O Bradesco ficou lateralizado na minha carteira há muitos anos, nesse 0 a 0, pagando seus 8% ao ano, mas com a cota esmagada. E eu acredito que vai acontecer isso com o Banco do Brasil. E eu sei, de acordo com minha distribuição de setores, que, cara, eu não vou aportar tão cedo nessas duas empresas.
Por quê? Cara, 17% da minha carteira é isso. 16% quase é Bradesco. Concorda que nesse total tem 33% da minha carteira tá em duas ações? Não pode. Fiz aqui. O que que eu devo investir? Energia. Cara, eu fiz um vídeo recente do porquê eu tô fazendo caixa agora. A gente está no período de resultados. Eu preciso saber como vai agir a CEMIG. Eu preciso saber como vai agir a energia, própria Sanepar. Por quê? Eu preciso aumentar minha posição nelas. O saneamento tem 9%, mas eu tenho só uma empresa. Mas aqui são duas empresas que eu tenho. A Energia e a CEMIG. Entende? Então meio que fica aparelho, porque eu tenho duas ações de commodities, sem contar com a soja, tá, gente? Então só isso, cara. É você ter o controle que você está fazendo, tá? Você ter o controle como sua carteira tá, se ela tá bem distribuída, onde você tem que aportar. Obviamente, não é para você seguir a risca, tá? Vou dar um exemplo. Cara, o Banco do Brasil era minha segunda maior posição. Ela caiu bastante. Cara, uma oportunidade. A Petrobras é uma das maiores oportunidades hoje. Inclusive, ela tem potencial de aumentar a receita com a exploração que vai ter na Foz da Amazônia que o IBAMA já aceitou. Obviamente, esse retorno não vai ser de agora, porque vai ter aumento de CAPEX, então no curto prazo ela vai ter que alocar capital para instalar a plataforma de exploração, para contratar pessoas. Então essa receita, esse lucro líquido do Foz da Amazônia não vai ser tão recente. Vai demorar um pouco a chegar, mas a gente tem que fazer a posição agora, concorda? Então, de novo, não é porque você tem que aportar em CEMIG e Isa Energia e a Petrobras bate R$ 24 que você não tem que aportar em Petrobras, né? Existe o desbalanceamento do presente para depois você parar um pouco de investir nessas empresas pontuais e depois fazer o balanceamento, né? Então, esse balanceamento, geralmente, tem que ser feito, mas você não pode deixar de olhar para as oportunidades, tá, gente? Então, esse é meu relato do que aconteceu comigo na Bolsa de Valores em 5 anos. De novo, é impossível dizer que eu não erro mais, mas com certeza os erros que eu tive não vou cometer mais. São empresas previdenciárias, são empresas de ponta, pagadores de dividendos, com a planilha de preço-teto, ou seja, eu sei que eu estou aportando. Não tem mais nenhuma bomba aqui, tá? Não tem nenhuma posição que você vê que eu vou falar, poxa, tem potencial de multiplicar o patrimônio 3 vezes. Cara, essa aqui tem um potencial de dividendos de 18%. Não, são empresas de feijão com arroz. O básico. Vamos fazer o básico, gente, não tem segredo. Então o vídeo de hoje foi esse. Dá o like, comenta muito. Qualquer incentivo faz muita diferença para mim. Eu tô querendo fazer a carteira do canal, em que eu vou estipular com vocês um valor mensal ou semanal, e a gente vai aportar e eu vou trazendo todo o racional dos meus aportes. E depois que eu tiver uma receita com o YouTube, toda a licença que eu tenho, eu vou aportar também. Então vai ser literalmente a carteira do canal, que é uma ideia muito diferente que eu não vi no YouTube ainda, mas eu preciso contar com o apoio de vocês. Então dá o like e comenta muito. Valeu!